em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda, ameaçava e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguma daquela seita, quer homem, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar com agridões. Amém? Versículo 15 diz assim, e disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio e dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Pode tomar os assentos, irmãos. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Está aqui, amados, uma palavra poderosa da parte do Senhor, falando a respeito desse homem temido na cidade, esse homem que todo mundo tinha medo, que todo mundo temia, um homem bravo, conhecido como Saulo, ou seja, como Paulo. Aleluia. Saulo, ele foi um homem que na sua história, na sua carreira, o objetivo dele era destruir, aleluia, aqueles que estavam na presença do Senhor. Esse homem, ele tinha um objetivo de prender, aleluia, totalmente as pessoas que tinham a sua crença, que tinham, ou seja, a sua religião, a qual buscava, a qual chamava por um Deus. O objetivo de Saulo ou de Paulo era pegar essas pessoas, levar até a Jerusalém para ser preso. Não importava se seja homens, não importava se seja mulher. Paulo, ele era natural da cidade de Tarso, aonde ele nasceu. Paulo era um homem que foi instruído por Gamaliel, aleluia. E Paulo, ele era um soldado, a qual estava a serviço dos fariseus. O objetivo de Paulo, aleluia, conhecedor, um homem inteligente, um homem que sabia de todas as leis, mas um homem que não teve ainda o encontro com Deus, um homem que conhecia regras, mandamento, aleluia, um homem que conhecia tantas leis, mas ele não conhecia a verdadeira lei, que era a palavra de Deus. Ele não conhecia o verdadeiro Deus, ele não conhecia o que Deus era capaz de fazer, ele não conhecia as escrituras sagradas, porque os fariseus, eles ensinavam de uma maneira, de uma teoria, para que eles não viessem acreditar na palavra do Messias. Os fariseus tinham as suas teorias de não fazer, aleluia, Saulo conhecer uma escritura profunda,
a qual levava até um conhecimento de transformação. Por quê? Porque se quando o homem conhecesse a Escritura, a palavra de Deus, a palavra trabalhava dentro do coração do homem, e a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor é que transforma. Os fariseus acreditavam nas leis, acreditavam nos mandamentos, acreditavam na palavra do Messias, mas eles não praticavam e não ensinavam a verdadeira palavra. Aleluia. Paulo sendo mandado então, aleluia, ir até a cidade de Damasco, para lá perseguir o povo de Deus, para lá perseguir a igreja do Senhor. Aleluia. Paulo, ele não tinha piedade de ninguém. Paulo, ele era, o objetivo de Paulo de ser enviado até a Damasco era para fechar, aleluia, as casas. Paulo invadia as casas, irmãos, daquelas pessoas que levavam o nome do Senhor. Paulo entrava para dentro das casas daquelas pessoas que serviam a Deus, que temia a Deus, pegava aquelas pessoas, levava preso até a Jerusalém, e lá eles matavam. Aleluia. Lá eles matavam o povo que servia a Deus. Numa ocasião, Paulo ia até Damasco, e Paulo determinou, o coração de Paulo estava já pronto para ir para matar. O objetivo de Paulo de chegar em Damasco, achar qualquer pessoa que estivesse invocando o nome do Senhor, e que Paulo viesse pegar e viesse destruir e matar aquela pessoa. Irmão, mas aquele que está debaixo da oração, aleluia, aquele que está mesmo completamente ligado ao trono de Deus, diante do Senhor, o diabo não tem poder, ele cai por terra, porque teme a Deus e tem o Senhor verdadeiramente. Levanta a mão, bate palma e dá glória. Aleluia. E Paulo naquele momento pegou carta do seu superior da sinagoga. O objetivo de Paulo era fechar tudo, acabar, destruir a cidade, aonde tivesse qualquer pessoa invocando o nome do Senhor. E Paulo não sabia que na metade do caminho o Senhor ia marcar o encontro com Paulo. Paulo não sabia, aleluia, o momento exato que o Senhor ia ter o encontro com ele verdadeiramente. Mas o encontro que o Senhor ia ter com Paulo era um encontro de transformação, ia ser um encontro de mudança, ia ser um encontro de aquebrantamento. E Paulo, pegando a carta na mão, escrita pelo sacerdote da sinagoga, ele foi até a Damasco com o objetivo de prender e pegar aqueles que estavam adorando a Deus. Paulo pegou os seus homens e foi até a Damasco. Na metade do caminho, Paulo, ele veja um raio descer do céu e pegar até a Paulo, e Paulo cair em cima do cavalo. Aleluia. E Paulo ouviu uma voz, e Paulo, ouvindo aquela voz, Paulo não enxergou mais nada, Paulo não ouviu mais nada. Depois que Paulo escutou aquela voz falando com Paulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E Paulo falou: quem és que está falando comigo? E o próprio Senhor falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo caiu, era necessário ele cair, era necessário ele se aquebrantar, era necessário ele cair, porque no fato de ele cair, ele ia cair
cair aquebrantado, ele ia cair cego para não enxergar, para que o temor viesse chegar até a Paulo, para que o temor chegasse na vida de Paulo naquele momento que Paulo ouviu aquela voz. E no coração de Paulo caiu um grande temor, porque Paulo não enxergou mais nada. Não só Paulo que ouviu aquela voz, mas todos os soldados que estavam ao lado de Paulo ouviu aquela voz vindo do céu. Aleluia! E Paulo foi levado a um lugar que aonde Paulo estava temendo, mas o Senhor já tinha determinado para Paulo, dizendo: ele vai ser um vaso precioso para mim, mas um vaso que precisava ser quebrado, um vaso que precisava ter um reconhecimento, um vaso que precisava mudar o coração corrompido, um vaso que precisava ter um coração puro, uma consciência limpa, para poder conhecer a Deus verdadeiramente. Aleluia! Quando Deus quer marcar o encontro com qualquer pessoa, Deus permite a pessoa cair. Quando o Senhor quer marcar um plano de salvação na vida de qualquer pessoa, o Senhor permite nós cair, aleluia, sem nós entender, sem nós compreender o trabalhar de Deus, porque quando Deus fazer nós muitas vezes cair, perder tudo, quem a levanta é o Espírito Santo de Deus. Tu pode ver que Paulo caiu, e no caimento de Paulo, Paulo foi aquebrantado. Paulo já tinha perdido a batalha dele, Paulo já tinha perdido a guerra dele ali, porque o Senhor ia quebrantar Paulo. Paulo poderia ser um vaso para a sinagoga dos fariseus, um vaso valente, um vaso de coragem, mas para o Senhor o vaso tinha que ser quebrado. Para o Senhor o vaso tinha que ser modelado. Para o Senhor o vaso tinha que ser lapidado, não para ser mais um vaso perseguidor, mas um vaso de valor a serviço do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, levanta a mão, bate palma e dá glória. Oh, aleluia! A plenitude de Deus impactou a Paulo naquele momento. A plenitude do Espírito Santo naquele momento desceu sobre Paulo. Era projeto de Deus, era a obra do Senhor Jesus fazendo na vida de Paulo, um vaso de valor. O homem que perseguia, ele ia estar a serviço da casa de Deus. Tu pode ver na Bíblia Sagrada que o Senhor falou com Ananias, mandando Ananias ir até onde estava Paulo. Paulo estava quebrantado, Paulo estava cego, não enxergando nada, não vendo nada. Ia ser o momento em que Ananias ia chegar até onde estava Paulo, ia botar as mãos em Paulo, e Paulo ia enxergar. Todo mundo temia, todo mundo tinha medo de Paulo, porque Paulo era valente. Todo mundo tinha medo de Paulo, porque Paulo, ele não falava uma palavra só, ele chegava e fazia, mas o homem valente já estava com o rosto no pó, o homem valente já estava caído, o homem valente já estava quebrantado. Para o Senhor não tem valentia, para o Senhor não tem quem é mais, quem pode mais, não, para o Senhor tem que cair para ser levantado e exaltado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor olhou para Paulo e disse: tu não é nada para perseguir eu, tu não é nada para perseguir o povo. Tem pessoas que são valentes hoje, que tem coragem de ir na porta da igreja, aleluia, tacar pedra ou fazer isso e aquilo, mas não sabe que um Deus Todo-Poderoso há de tomar conta daquilo.
não conhece ainda uma igreja poderosa, não conhece uma igreja que quando coloca o joelho no chão, o inferno estremece, não conhece uma igreja que ora, quando ora, nada permanece diante de uma igreja que está de joelho no chão. Aleluia! Não adianta. E Paulo se achava valente, mas caiu por terra. Paulo não era mais um homem valente. Paulo não era mais um homem forte que ele se achava que era. Paulo já era um homem aquebrantado. Paulo estava humilhado na presença do Senhor. Paulo já tinha visto aquela luz. Paulo já tinha escutado a voz de Deus. Faltava Ananias chegar até onde estava Paulo. E quando o Senhor mandou Ananias ir até onde estava Paulo, Ananias temeu. Senhor, mas é Saulo, ele vai matar, é o que persegue, é aquele que mata, é aquele que destrói. Eu conheço Paulo. Talvez o Senhor falou que o Ananias pode ir, porque Paulo já está na minha mão. Aleluia, pode ir, que Paulo não vai fazer mal nenhum. Ele está precisando agora é de conhecer a minha graça. Ele está precisando agora é de conhecer o meu milagre. Ele está precisando agora é do meu espírito na vida dele. Eu vou botar o meu espírito. Quando tu chegar, Ananias, até a casa onde está Paulo, tu vai botar tuas mãos sobre ele, a visão vai se abrir. A Bíblia diz que quando Ananias chegou, que ele botou a mão na cabeça de Paulo, lá estava Paulo cego, não enxergando nada, aleluia, devido àquele raio de fogo que caiu do céu. Paulo caiu cego. Ananias botou a mão na cabeça de Paulo, e de repente a visão de Paulo se abre, e naquele mesmo momento o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Paulo. Paulo conheceu um Deus que pode libertar. Paulo conheceu um Deus que tudo pode. Paulo conheceu um Deus que liberta. Para Deus, o Senhor liberta tudo quanto é tipo de situações. O Senhor liberta tudo quanto é tipo de erro. O Senhor consegue libertar. O Senhor consegue transformar. Por mais que nós olhamos e nós dizemos, não tem mais jeito, para o Senhor tem jeito. Deus pode libertar. É conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz então que o Espírito de Deus apoderou-se de Paulo naquele momento. E naquele momento, Paulo já estava batizado com o Espírito Santo. O Espírito de Deus impactou a vida de Paulo. O Espírito de Deus impactou a vida de Paulo, consciente de Paulo. O Espírito Santo manifestou uma grandeza, aleluia, na vida de Paulo. Todo mundo achava impossível. Lá no outro dia Paulo já estava cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho de Cristo, falando do Deus que ele teve um encontro, falando do Deus que encontrou, falando de um Deus que libertou, falando de um Deus que transformou a Paulo. Muitos não acreditavam, mas eles passaram a crer quando o ministério de Paulo começou a ser revelado pelo Espírito de Deus. Paulo que perseguia já foi diferente. O Paulo que perseguia se tornou-se perseguido pelos inimigos. Aleluia. E nós vemos na Bíblia Sagrada, Paulo foi o homem que mais sofreu pelo Evangelho de Cristo. Paulo foi o homem que mais padeceu pelo Evangelho do Senhor. Paulo foi o homem que viajou na Ásia, em vários lugares. Paulo foi o homem que passou dificuldade, mas Deus estava com Paulo. Porque a libertação que o Senhor faz completa. A transformação que o Senhor transforma completo. Aleluia.
ele ia padecer pelo Senhor. O Senhor fez de Paulo um vaso novo, um vaso de valor, um vaso capacitado. Por mais que tu pense que o Senhor não tem plano contigo, por mais que tu imagina, Deus não tem nada comigo, Deus está só prometendo, mas na hora que Deus querer te pegar, na hora que Deus querer pegar e Deus querer fazer de ti um vaso de honra e colocar aqui em cima, ninguém pode impedir quando o homem ou a mulher cair nas mãos de Deus. Entenda? Quando Deus determinar que vai fazer de você um vaso, tenha certeza, Deus permite nós perder tudo para nós reconhecer a Deus. O Senhor permite nós perder tudo o que nós temos para nós voltar a Deus, e o Senhor entrar na nossa vida e mudar a nossa vida. Deus faz, quando Deus determinar e fizer isso, tenha certeza, não adianta querer fugir de um lado, querer fugir do outro. O Senhor vai lá e busca. Deus permite acontecer para nós voltar o nosso coração ao caminho verdadeiro de Cristo, para nós conhecer a libertação, para nós conhecer a transformação e para nós conhecer a Deus. Quem crê nesse Deus poderoso, bate palma e dá glória. Oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Quando o crente está firmado na unção de Deus, e ele chora, ele geme, mas ele é fiel. Se a fúria do inferno se levantar, Deus ordena ao seu exército a guerrear. Quando o crente está firmado na unção de Deus, ele chora, ele geme, mas ele é fiel. Se a fúria do inferno se levantar, Deus ordena ao seu exército a guerrear. E o inferno treme, e o crente vence, pois está escondido e bem protegido pela mão de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, é servo bem guardado, está escoltado por anjos de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, pois está escondido e bem protegido pela mão de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, é servo bem guardado, está escoltado por anjos de Deus. Ao lado de cada crente tem um guardião, protegendo ao que é temente, segurando em sua mão. Se a batalha está travada, for grande o perigo, ao erguer a sua espada cairá o inimigo. E o inferno treme, e o crente vence, pois está escondido e bem protegido pela mão de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, é servo bem guardado, está escoltado por anjos de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, pois está escondido e bem protegido pela mão de Deus. E o inferno treme,
Deus.